João 8,36 então diz: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, existem versículos que têm um conteúdo que ele está implícito, e por implícito, o que eu quero dizer é que nem sempre o que aquele versículo quer dizer está dentro do próprio versículo. Às vezes vai se concretizar no próximo versículo, ou se concretiza no versículo anterior, ou vai se concretizar no capítulo posterior, ou até mesmo a resposta e a concretização, ou aquilo que aquele versículo está querendo dizer de fato, às vezes não está nem no próprio livro, às vezes vai estar em outro livro da Bíblia. Então, quando lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que às vezes nós vamos encontrar logo de cara a resposta daquilo que está falando naquele versículo, a própria interpretação, e às vezes não. Nesse caso aqui, quando olhamos para João, capítulo de número 8, verso de número 36, nós vamos ver que existe um conteúdo que está sendo explícito aqui. E o que é que está sendo explícito aqui? O assunto pela qual está sendo falado, que Jesus está tratando, é justamente a questão da libertação. Libertação é algo que faz parte do cristianismo, é algo que faz parte do evangelho, é algo que está em toda a Bíblia. Quando nós falamos sobre libertação, estamos falando de algo nosso. E quando falamos de libertação, não estamos falando apenas de algo isolado de João, capítulo de número 8, verso de número 36. Mas a palavra, ou o conceito, ou tudo que envolve a libertação, abrange todo o contexto bíblico. Como, por exemplo, se você vai para o Velho Testamento, acredito eu que o marco histórico, ou o fato da libertação que marca a raça humana e a Bíblia no Velho Testamento, é justamente quando Deus, o Pai, resolve libertar o povo de Israel do Egito. Acredito que, quando falamos sobre libertação no Velho Testamento, aquilo que marca esse tema e tudo o que ele envolve, é quando o Pai, de fato, liberta o povo de Israel do Egito. Tanto que, em Êxodo, capítulo de número 8, verso de número 1, nós vamos ver que Deus diz a Moisés, e Moisés vai se encontrar com o faraó, e quando ele chega no faraó, Moisés diz: Deus mandou dizer, deixa o meu povo ir. Então Deus quer libertar o povo, tem um propósito maior, que é o propósito de fazer Israel se tornar nação. Entretanto, existe um outro propósito, um propósito secundário. Deixa o meu povo ir. Para quê? Não só para se tornar nação, para que eles sejam livres para me adorar. O conceito da libertação de Israel do Egito parte do pressuposto da nacionalidade da nação, de um Estado maior, bem como também parte do pressuposto onde Israel deveria cultuar a Deus, que no Egito eles não eram livres para cultuar a Deus. Então, deixa o meu povo livre. O marco histórico, o fato histórico da libertação no Velho Testamento é quando Deus livra o povo de Israel. Entretanto, se virarmos as páginas da Bíblia e chegarmos, por exemplo, no livro dos Juízes, nós vamos ver que lá em Juízes, capítulo de número 3, verso de número 9, nós temos um outro fato da libertação. Nós vamos ver que no livro de Juízes como um todo, existe uma sequência de fatos. E quais são as sequências de fatos? Israel peca, Israel se afasta de Deus, Israel abandona os preceitos de Deus, Israel abandona a lei de Deus. Aí então vem um povo e faz Israel um ser oprimido, uma nação oprimida, uma nação que agora está subjugada, escrava. Agora essa nação escrava, Israel, que abandonou os preceitos de Deus, essa nação começa a clamar, começa a orar, começa a interceder. A nação, o povo de Israel como um todo, pede a libertação, ora, clama, jejua, arrepende-se, chora, e Deus resolve ouvir. E lá em Juízes, capítulo de número 3, verso de número 9, nós vemos aquilo que sintetiza todo o livro de Juízes, e diz: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. Entretanto, ainda
quando nós lemos o Velho Testamento, o protagonista da libertação é Deus o Pai. Ele é o protagonista dessa cena, ele é o herói. Quem é o herói que liberta no Velho Testamento? Deus o Pai. Porém, o próprio Deus o Pai usa profetas para falar de um outro libertador. E em Isaías 59, verso de número 20, o profeta se levanta no meio da nação, então profetiza: e virá um redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Paulinho, quando ele está escrevendo a carta aos Romanos, ele pega essa profecia e lá em Romanos, capítulo de número 8, e verso de número 26, ele tira a palavra redentor e coloca uma substituta, ele coloca um sinônimo, e ele usa o libertador e diz: de Sião virá o libertador. Então vamos lá, quem é o libertador no Velho Testamento? Deus o Pai. E assim como Deus o Pai, ele é o libertador, Deus o Filho também é o libertador. E o próprio Filho fala de si como sendo um libertador. Porque em João capítulo de número 8 e verso de número 32, Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse mesmo Cristo, ele chama para si a liberdade como prerrogativa, ou seja, ele assume o direito de verdade que é, e diz que a verdade é ele, tanto que ele diz em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Logo, se você conhece Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, e se esta verdade você entrar no seu coração, ela vai te libertar, e conhecereis a verdade te libertará. Logo, quem é a verdade? A verdade é Jesus. Entretanto, quando falamos do cristianismo, nós vamos ver que a verdade não é uma teoria. Então, quando você estuda determinadas ciências, existe uma verdade por trás das teorias. Para nós cristãos, a verdade não é uma letra. A verdade não é uma cláusula, não é uma constituição, não é um livro, não é uma frase, não é um texto. A verdade para nós cristãos é uma pessoa. E essa pessoa atende pelo nome de Jesus. Então, quando você conhece Jesus, você é liberto. Paulinho, ele diz que Jesus, ele é o libertador. Paulinho escreve a carta aos Gálatas, as igrejas que estavam na Galácia. Só que quando Paulo escreve essa carta, dá a entender que Paulo está nervoso, ele está muito revoltado com as igrejas da Galácia devido a uma falta de conduta, uma conduta ruim. Os crentes não estão se comportando, ou os crentes estão fazendo o que não deveria fazer. Então Paulinho escreve a carta aos Gálatas e parece que Paulo está nervoso, revoltado. E quando chega no capítulo de número 5 e verso de número 1, Paulinho assim então escreve: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O que Paulinho está querendo dizer é o seguinte: está aparecendo igrejas na Galácia? Sim. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está surgindo muitas igrejas da nossa região, mas essas igrejas estão falando o quê? Estão subjugando você? Estão escravizando você? Estão provocando que tipo de sentimentalismo em você? Que tipo de movimento em você? Como é que são essas igrejas que estão surgindo aí? Se estão te escravizando, se estão te dominando, se estão colocando vocês debaixo de um jugo, eu peço para que vocês caiam fora, é o que Paulinho está falando. Fique na liberdade com que Cristo vos libertou. Então o Pai, Ele é o libertador. Jesus, Ele é o libertador. Pergunta: se Jesus é o libertador, Jesus nos liberta do quê? Do que Jesus nos liberta? Porque quando falamos de libertação,
De que libertação estamos falando no universo cristão, gospel, evangélico? De que tipo de libertação estamos falando? Então, quando falamos que Cristo é libertador, Cristo nos liberta do quê? E o próprio Cristo, após a tentação, ele entra na sinagoga, do mesmo jeito que o Espírito Santo o levou ao deserto, o Espírito Santo o traz do deserto, e quando Cristo sai do deserto após a tentação, Jesus entra na sinagoga, em Lucas capítulo de número 4, e diz as Sagradas Escrituras que lhe deram o pergaminho de Isaías, e Jesus então vai ler o pergaminho de Isaías, e lê a passagem que o profeta Isaías escreveu, e no verso de número 18 do capítulo 4 de Lucas, Jesus então mostra para nós do que é que ele nos liberta, e assim está escrito no verso de número 18 em diante: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, a restauração de vida aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu destaco, nestas palavras do próprio Cristo, citando Isaías, a expressão a pregar a liberdade aos cativos. Ora, o cativo é aquele que está preso. O cativo é aquele que está preso no lugar que não é dele, no lugar que não pertence a ele. Então, se você é um estudioso das Sagradas Escrituras, você sabe que é um período histórico da Bíblia Sagrada em que o povo de Israel se tornou cativo na Babilônia. Logo, eles saíram da terra dele e ficaram presos em outra terra, outra cultura, outros costumes, que nada tinha a ver. Então, quando falamos de cativo, estamos falando daqueles que é preso. Logo, cativo, preso do quê? Do que é que Cristo nos liberta? Do cativeiro. Cativeiro, qual é esse cativeiro? Primeiro, acredito que é o cativeiro da prática e do poder do pecado, porque o pecado ele destrói. O pecado é avassalador. O pecado é que nem ferrugem, corrói. O pecado vai deixando fraco. O pecado vai distanciando as pessoas de Deus. O pecado tem um poder, sim. O poder de bestializar o ser humano. O poder de colocar o ser humano à deriva. O poder de jogar o ser humano à sarjeta. O poder de fazer casais se separar. O poder de fazer homens matarem filhos e filhos matarem pais. O pecado tem esse poder, ele é destruidor. Então, do que Cristo nos liberta? Do poder das práticas do pecado. Do que Cristo nos liberta? Do cativeiro do domínio das trevas, porque existem pessoas que estão presas nos ferrolhos, nas correntes das trevas. Estão possuídas de demônios, sim. Agem pela maldade. Na verdade, diria que essas pessoas que estão dominadas pelas trevas, elas se tornam um próprio mal, pois Jesus diz, quando ele faz a oração do Pai Nosso, ele diz: Senhor, livra-nos, Pai, livra-nos do mal. E acredito que esse mal não é só o mal que eu posso fazer, mas o mal que eu posso ser. Não é só o mal que pode vir a mim, mas o mal que eu posso ser. Eu posso ser um mal. E esse mal, ele pode ser tão agravante ao ponto de eu me tornar frio. Ao ponto de eu me demonizar, ao ponto de não encontrar mais humanidade em mim, domínio das trevas. Eu virei uma treva, eu virei uma sombra, eu virei um mal. Do que Cristo veio nos libertar? Cristo veio nos libertar da tirania satânica, porque Satanás é um governador, Satanás é um líder nato. E todos aqueles que estão debaixo do seu jugo, ele é tirano. Ele escraviza. Ele judia. Literalmente, ele faz as pessoas comer o pão que ele amassou. Do que é que Jesus vem nos libertar? Jesus vem nos libertar da danação do inferno. E o que é ser danado?
O danado é aquele que está destinado ao inferno. Esta palavra ela não deveria ser usada na língua portuguesa. Muito menos você falar que um menino e uma menina ela é danada. Pois quando você busca o significado do termo danado, a palavra danado significa destinado ao inferno. É um maldito. O maldito é aquele que está sendo lançado no inferno. Do que Cristo veio nos libertar? Da danação, da maldição de ser lançado no inferno. Do que Cristo veio nos libertar? Das nossas paixões infames, porque possa ser que você não esteja demonizado, possa ser que você não esteja nas trevas, possa ser que você não esteja sendo cativo do pecado, entretanto, possa ser que você seja um escravo de si mesmo, das suas paixões infames. Não consegue controlar as emoções, os desejos, e você torna-se um escravo dos seus desejos. Para que é feito o sexo? O sexo é feito para o homem e não o contrário. Para que é feito o dinheiro? O dinheiro é feito para o homem e não o contrário. Para que é feito o sábado, o dia do descanso? O dia do descanso é feito para o homem e não o contrário. Logo, o dia do descanso serve ao homem, o sexo serve ao homem, o dinheiro serve ao homem. Não é o homem que serve ao sexo. Não é o homem que serve ao dinheiro. Não é o homem que serve o dia do descanso, do lazer, e só quer aproveitar do lazer. É uma vida apenas de emoção em momentos. Então possa ser que sejamos escravos de nós mesmos, presos nas nossas emoções, presos nos nossos sentimentos, presos nas nossas paixões infames. Do que é que Cristo veio nos libertar? Cristo veio nos libertar da religiosidade, porque possa ser que também não sejamos escravos de nós mesmos, mas somos escravos dentro da igreja. Não vou faltar hoje, na quarta-feira, não mesmo, estando cansado, porque senão o devorador vai bater na minha casa. Eu estarei amaldiçoado. Você quer ver como o culto lota em nossas igrejas? E me perdoe a expressão, irmãos, mas como pastor dessa igreja eu preciso te falar. É o culto da ceia. Aí depois você vem falar para mim que crente não é místico. Não vai em nenhum culto do ano, mas na ceia está lá. É o culto que mais enche. Porque na ceia acontece algo diferente. Como se Jesus atuasse, trabalhasse exclusivamente na ceia. E o que é ceiar? Se não o lugar da comunhão. Logo, se eu chamo você para ir lá em casa, e eu faço um pãozinho de queijo, coloco ali algumas coisas para você, algumas guloseimas, e a gente dá risada, e nós estamos reunidos em paz, em harmonia, como irmãos em Cristo Jesus, isso é ceia. Por que Jesus falou fazer isso em memória de mim? Porque a gente esquece muito fácil, é por isso que tem agenda, notas. Antigamente se amarrava uma fitinha, colocava pendurado na geladeira, porque nós temos uma mente falha. Mas quando você está orando e ali você sente a presença do Espírito Santo, você fala em outras línguas. Quando você está abraçado com o irmão e você sente o calor de Deus através daquele irmão. Quando você ouve uma palavra que queima a tua alma, quando você recebe uma oração, a pessoa é curada. Tudo isso é ceiar. Você está sentindo a presença de Deus, percebendo Deus. Mas não. A gente limita a uma mesa, a um cálice. Irmão, desculpa, isso é misticismo. Não combina. Deus opera em qualquer outro culto, como eu já ouvi. Pastor, tem que fazer uns movimentos lá, fazer lá um culto de libertação na nossa igreja. Não, irmão, se a palavra não liberta, não sei o que liberta. Deus vai libertar em um único culto? Me perdoe. Então, do que Cristo veio nos libertar? Cristo veio nos libertar da religiosidade. Tudo isso é uma verdade. E tudo isso é essencial. Entretanto, eu acredito que não é só isso. Eu acredito que Cristo veio nos libertar ainda de outra coisa. E Jesus veio nos libertar, por exemplo, da falsa concepção acerca dele mesmo.
Eu não sei se você me entendeu. Então, Jesus veio nos libertar de tudo isso aqui. Então, eu vou repetir. Jesus veio nos libertar de tudo isso aqui. É fato. Isso aqui é a missão do Cristo. Entretanto, Jesus também veio nos libertar da falsa concepção dele mesmo. Porque quando eu olho para Cristo, existe algo, volto a dizer, explícito. Qual que é a missão do Cristo? Remir a humanidade, redimir a humanidade, morrer como cordeiro mudo, nos religar com o Pai. Esta é a função principal do Cristo. Mas e as funções secundárias? Cristo não veio só nos redimir. Cristo veio nos redimir, Cristo veio nos ligar com o Pai, Cristo veio derramar o seu sangue como sacrifício, como oblação. Mas também Cristo, através da sua conduta, dos seus ensinamentos, veio revelar outros propósitos de Deus o Pai. E quais são esses propósitos que são implícitos no seu dialogar, no seu falar, no seu ensinar e na sua conduta? O que é que está por detrás de tudo isso que Jesus também veio revelar, Jesus veio trazer? Primeiro, acredito que Jesus ele veio nos mostrar que o Pai através dele, que Pai, que tipo de Pai? Um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de graça. Então, se você pede para Deus te revelar, se revelar para você, irmãos, olha por Cristo. A Bíblia diz que Jesus, ele é a imagem de Deus, a perfeita imagem do Pai. Então, se você quer conhecer Deus, o Pai, olhe para o Cristo. Cristo, ele representa, porque Jesus diz, eu e o Pai somos um. Jesus diz, quem vê a mim também vê o Pai. Então, se você quer conhecer o Pai, fixa os seus olhos em Jesus. Olhando para Jesus, você vai ver como o Pai é. Qual outro propósito que está implícito na conduta de Jesus nos seus ensinamentos? Compartilhar o Espírito Santo. Porque quando você lê o Velho Testamento, há um determinado momento que Deus diz, o meu Espírito não vai ficar com esse povo não. Deus ele tira o Espírito Santo da terra. O Pai tira o Espírito Santo da terra, é por isso que depois em Joel, ele vai profetizar que o Espírito Santo iria descer. É por isso que Jesus vai dizer assim, ó, se eu não for, ele não desce. Eu vou enviar um outro Consolador, porque o Pai no Velho Testamento tirou o Espírito Santo da terra. Então, quando você conhece a Jesus, você entrega a sua vida a Jesus, você passa a desfrutar da comunhão com o Espírito Santo, algo que é ímpar, algo que é indescritível, algo que é particular. Você tem um tutor ao teu lado 24 horas por dia. Eu gosto da expressão do apóstolo, o que ele diz, não é necessário eu vos dizer nada, porque vocês já têm o Espírito Santo. Então o que você está querendo dizer, pastor? Que não precisa do Senhor aí em cima? Vamos ser radical? Sim. Sim. O Espírito Santo está contigo. É que eu não entendo muito a Bíblia. Quem é o autor? O Espírito Santo. A Bíblia é o único livro que você lê, medita, na presença do autor, em tempo real. O Espírito Santo. Ele está do teu lado, como auxiliador, como aquele que geme. Então você precisa de mim? Não. O Espírito Santo está aí, mas é claro que o Espírito Santo também se manifesta através das pessoas. Então não tem que terceirizar, chame o Espírito Santo para que ele possa iluminar o texto bíblico. O que mais que Jesus ele veio trazer? Jesus veio trazer, por exemplo, nos incluir no seu corpo, nos incluir na igreja. Então é implícito isso também na sua conduta. Quando você conhece Jesus, Jesus mergulha você na igreja. Alguns teólogos chamam isso de batismo da igreja. É quando você é jogado dentro do corpo do Cristo, o corpo universal, o corpo espiritual, aquele que vai morar no céu. Jesus joga você lá. E você faz parte de uma família. Você não é mais órfão. Agora você faz parte de uma família.
O que é que o Cristo ele veio nos revelar? Ele veio nos revelar que você não vai ser só participante da comunhão com o Espírito Santo, mas agora você vai se relacionar também com Ele, o Cristo, bem como com o Pai. Você vai fazer parte do relacionamento e vai sentar na mesa com a Santíssima Trindade. Eu não sei o que pode ser melhor do que isso, irmão. Eu não sei como um carro, uma casa pode substituir a companhia do teu Pai. Eu não sei. Eu não sei como bens materiais podem substituir a companhia da Santíssima Trindade. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas nada mais me basta. O importante é o relacionamento com Ele. O que é que Cristo veio revelar como propósito, de forma implícita? Que você e eu somos revestidos do poder do alto e da sabedoria para continuar o que Ele começou. Cristo começou uma revolução, a revolução chamada amor. Essa revolução chamada amor tem adeptos. Esses adeptos sou eu e sou você. É para isso que nós estamos aqui. Nós somos adeptos da revolução do amor. Só que o nosso líder, ele foi assunto ao céu, deixou o Espírito Santo. Logo você e eu somos revestidos de poder e sabedoria para continuar a revolução do amor. É isso que você e eu, nós somos, e é para isso que Cristo veio. Então como é que eu vou discernir e pensar e imaginar uma concepção errada acerca do Cristo? Como? Que Cristo veio nos libertar da pseudocrença acerca dele, ou de uma crença errada acerca dele. Então eu acredito que você e eu podemos errar, discernir Jesus de modo errado, quando não interpretamos o reino de Deus. Nós não compreendemos o que é o reino de Deus. Porque quando falamos de reino, estamos falando de um local geográfico, delimitado por uma fronteira. Jesus, quando ele é julgado por Pilatos, ele é acometido pelo crime de sedição. O que é sedição? É o crime contra o Estado, é o golpe de Estado que você quer dar no império, na nação, sedição. Jesus é culpado disso, de forma política. Ele é culpado por Roma disso, sedição. Tanto que na cruz a placa estava escrito: Jesus, rei dos judeus. Esse era o crime de Jesus. Pilatos então vem perguntar para Jesus: é tu rei? Você é o rei dos judeus? E Jesus então diz: o meu reino não é deste mundo. Jesus responde, mas não responde. É o que está escrito lá em João 18:36. Jesus responde, mas não responde. O meu reino não é deste mundo. E aí Pilatos retruca dizendo: então tu é rei. Aí Jesus vem e diz: quem está falando que eu sou rei é você. E fica nesse jogo. Jesus não afirmou. Entretanto, disse que tinha um reino. Só que quando Jesus diz: o meu reino não é deste mundo, Jesus está querendo dizer, em outras palavras, o negócio é o seguinte: Pilatos, qual que é a ideia que você tem de reino? É Roma? Então, o meu reino não tem nada a ver com o sistema como de Roma. Esse sistema político burocrático que vocês, humanos, criaram. O meu reino não tem nada a ver com isso. O meu reino não age assim. O meu reino não é limitado por fronteira. O meu reino não invade outro reino. O meu reino não mata outro reino. O meu reino não subjuga outro reino. O meu reino não tem nada a ver com a concepção de reino que você tem. Então, como é que é esse reino? Onde está esse reino? E Lucas escreve no capítulo de número 17, verso de número 20. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Por que é a igreja, no sentido de templo, é o reino de Deus? Porque tu está aqui. Se tu sai, isso aqui é apenas um salão. Nada mais. O reino de Deus está andando por aí, ó, na sua vida, na minha vida. Mas quais são essas características do reino de Deus para eu saber quem pertence? Qual que é o cidadão?
Como é que eu chamo esse cidadão? Como é que eu conheço o cidadão do reino de Deus? Aí é onde entra meu amigo Paulinho. E Paulinho escreve em Romanos 14, 17. O reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você é feliz com o Espírito Santo? Você tem contentamento com o Espírito Santo? Sente alegria de estar na presença do Espírito Santo? Você é uma pessoa justa ou corrupta igual o sistema deste mundo? Você só nega imposto igual o sistema deste mundo? Ou você paga os seus tributos bonitinho? Você paga as suas dívidas direitinho? Você pediu emprestado, você paga? Como é que é você? Se você está no sistema deste mundo, então você não está no sistema do reino de Deus. O reino de Deus não é igual a deste mundo. Ele é feito de pessoas justas. Ele é feito de pessoas alegres. Alegre em quem? No Espírito Santo. Ele é feito de paz, não é feito da confusão. Ele não é feito de picuinha. Ele não é feito de mexerico. Ele é reino de paz. Onde está o crente? Chegou a paz. Ou em tese, pelo menos deveria. Então, de que reino você é? De Roma, da confusão, da guerra, do martírio? Ou de Deus, do reino de Deus? E ainda Paulinho escreve em 1 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 20, que o reino de Deus é poder. Que poder? Que poder, irmão? Faça a pergunta, que poder? Será que o poder de Deus é ficar rodopiando por aí, bater pé e fazer isso? Será que isso é poder? Paulo também escreve em Romanos 1,16, dizendo que o Evangelho é o poder. Então o reino de Deus é o poder. Que poder? O poder do Evangelho. O que é o Evangelho, senão aquilo que transforma? O Evangelho é transformador de vidas. Por isso que, se não me foge a memória, foi Paulinho que escreveu, e ele disse: quem roubava não rouba mais. Mudou de vida. Transformou a conduta, transformou a mente, metanoia, conversão, mudou a mente. É por isso que eu não acredito no suposto avivamento do Brasil, não acredito. Porque quando você estuda a história da igreja, você vai ver que nos avivamentos históricos ao redor do mundo, quando se tinha um avivamento, a sociedade mudava. A sociedade mudava. Se não está mudando a sociedade, não tem avivamento. Se não está mudando a tua vida, qualquer coisa, não é o Evangelho. Se você continua fazendo as mesmas coisas, é qualquer coisa, não é o Evangelho, porque o Evangelho muda, o Evangelho transforma um velho homem em novo homem, uma velha criatura e uma nova criatura, um ser regenerado, com a mente do Cristo e não mais a mente de Roma. Esse é o Evangelho do Cristo. Então, todas as vezes que nós entendemos o reino de Deus como sendo um reino político no cunho que conhecemos, material, romano ou de qualquer nação, erramos, não estamos discernindo o reino de Deus. Por isso que o reino de Deus não é só louvar. Por isso que o reino de Deus não é só orar. Por isso que o reino de Deus não é só pregar. Porque quando eu só prego, quando eu só oro, quando eu só canto, parece uma profissão. Parece uma obrigação. Tudo isso faz parte, mas não é só. O reino de Deus é mais profundo, é um reino de amor, é um reino de perdão, é um reino de alegria, um reino de justiça. Então, não adianta eu cantar, sendo que quando é necessário liberar o perdão, eu não consigo, mas continuo cantando. Quando é necessário colocar o amor onde o amor não tem, eu não coloco o amor, porque existem lugares que o amor não há. E se eu estou lá, eu sou o amor encarnado, tenho que colocar, mas eu continuo cantando, eu continuo orando. Então o que adianta cantar e orar e pregar, sendo que o reino de Deus também é feito de perdão e amor? Por isso que não é só cantar, é muito bonito, cantar é gostoso, está certo, é gostoso orar, refletir na palavra, mas não é só.
Quando for a tua oportunidade de liberar perdão, libera também. Quando for a tua oportunidade de amar, ame também. Quando for a tua oportunidade de ser generoso, seja generoso também. Porque tudo isso é reino de Deus. Bem, ainda tinha outro item, mas eu não vou nem falar, porque o nosso tempo já foi. Entretanto, o grupo de louvor já pode vir. Quando nós falamos sobre libertação, então de que tipo de libertação nós estamos falando? Porque Deus, Ele é o libertador, e Jesus também é o libertador, e diria que o Espírito Santo também é o libertador, pois, se o Espírito Santo nos convence da condenação do pecado e do juízo, logo Ele está nos libertando da condenação do pecado e do juízo, porque Ele nos convenceu. Então o Espírito Santo também é um libertador. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são libertadores. Entretanto, a minha oração é para que você e eu, nós venhamos discernir Jesus, o seu reino, o seu evangelho de modo correto, onde todas as escamas das crendices, das superstições e do falso evangelho venha cair por terra, para que o propósito de Deus, quando nós entendemos o Cristo, ele venha ser completo, perfeito em nós e através de nós. Porque enquanto estivermos vivendo uma mentira, vamos estar enganando a nós mesmos. Não se engane. Não se engane. Jesus, ele te liberta, inclusive, das amarras das crendices. A minha oração é que você e eu sejamos alcançados com o Cristo da libertação e com a salvação do Cristo. Que Deus os abençoe.